cerca de 900 metros de largura. Ela fica em Goiás, quase na divisa com o Tocantins. E esta é a cidade que se formou em torno da mina. Minaçu, que significa Mina Grande, foi criada quase 10 anos depois do começo da exploração do amianto. O faturamento da mineradora Sama, do Grupo Eternit, é peça central na economia daqui. Hoje o amianto representa mais de 30% da receita que entra nos cofres públicos. Mas há exatamente 3 meses, as máquinas da mineradora estão assim, paradas. Os trabalhadores estão do lado de fora. A operação está paralisada desde fevereiro, quando o Supremo Tribunal Federal, em Brasília, confirmou uma decisão de 2017, em que proibiu a produção, o comércio e o uso de amianto do tipo crisotila em todo o país. O motivo? Essa pedra cabeluda, muito usada na fabricação de telhas e caixas d'água, é cancerígena segundo a Organização Mundial da Saúde e pode contaminar o meio ambiente. A OMS é taxativa. Todos os tipos de amianto causam câncer no pulmão, na laringe e no ovário, além de mesotelioma e asbestose. O problema médico do amianto é o seguinte: quando manipulado inadequadamente, ele libera no ar pequenas fibras invisíveis que vão parar no pulmão, nos alvéolos pulmonares. O sistema imunológico reage contra elas, na tentativa de eliminá-las. Isso provoca um processo inflamatório crônico que no decorrer de 10, 20, 30 anos e até mais, provoca fibrose, provoca o aparecimento de cicatrizes no pulmão. Essas cicatrizes deixam o pulmão enrijecido, ele perde a elasticidade. Aí surgem tosse seca e falta de ar progressiva que pode levar à morte por insuficiência respiratória. São esses os sintomas de seu Jorge. É uma falta de ar fora de sério. É fora de sério mesmo. Hoje ele é aposentado, mas não consegue descansar depois de 13 anos em contato com o amianto. Ele trabalhou em 3 fábricas que usavam a fibra como matéria-prima. Hoje em dia dá ruim para mim para tudo. Se eu for até a porta ali, daqui a pouco eu tenho que parar para descansar, porque eu não aguento. Acabaram com a minha vida, o amianto acabou com a minha vida. A Fiocruz, no Rio de Janeiro, acompanha a saúde do seu Jorge e de outros 400 trabalhadores que foram expostos ao amianto. 25% deles apresentaram algum tipo de doença relacionada ao mineral. A doença tira alegria, né? Porque um dia você está mais ou menos, o dia está ruim, vendo os colegas tudo morrer. Da mesma doença, da mesma doença. Em todo o país, entre 2011 e 2018, mais de 2.000 brasileiros morreram por doenças relacionadas ao amianto. Se a gente proíbe hoje, você ainda tem 30, 40 anos de evolução para ter casos de mesotelioma. Por isso que eu acho que o STF tomou uma decisão acertada, precisa proibir no Brasil inteiro. Mais de 60 países já proibiram a produção de amianto, inclusive toda a União Europeia. Mas fora dessa lista estão países como China, Rússia, Índia e Estados Unidos. Aqui no Brasil, existe um movimento no Congresso Nacional para que a exploração do amianto volte. O Senado criou uma comissão para conhecer a realidade de Minaçu. Os membros foram escolhidos no dia 26 de abril e já no dia seguinte viajaram para a cidade, onde seguraram papéis em que se lê "Somos Todos Sama", inclusive o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Não é possível que a frieza de uma linha de lei possa se sobrepor à vida das pessoas. Os parlamentares têm 30 dias para finalizar um relatório. Mas ao Fantástico, o senador Vanderlan Cardoso antecipou o conteúdo. Reabertura imediata, até mesmo porque o prazo passou, os funcionários estão apreensivos, a cidade está apreensiva, então nós temos que reabrir urgente. A Associação Médica Brasileira, que reúne 60 entidades, disse que vê com extrema preocupação um movimento no Senado Federal. O que eu sei fazer é trabalhar na Sama. Foi onde eu trabalho há 33 anos e 4 meses. Depois de 2 dias de negociação, a nossa equipe foi autorizada a entrar na mineradora. A visita foi supervisionada por funcionários e pelo presidente do Sindicato dos Trabalhadores, que defende a permanência da Sama. No galpão da empresa, encontramos 4.000 toneladas de amianto que estão prontas para exportação desde fevereiro.
Em nota enviada ao Fantástico, a SAMA afirma que o que foi solicitado ao STF não é uma revisão da decisão tomada em 2017, nem a liberação do uso do amianto como matéria-prima no país, mas a autorização para continuar a exportar o amianto crisotila para os países onde essa matéria-prima é usada normalmente. A empresa financiou parte das pesquisas deste professor da Unicamp. Ele afirma que todos os tipos de amianto são cancerígenos, mas que há diferenças entre eles, uns mais, outros menos tóxicos. Em Goiás é só um tipo, que é o branco, que tem uma característica de menor toxicidade. O pesquisador diz que existem métodos seguros para a extração do mineral. De 1980 para frente, o nível de exposição no Brasil foi muito baixo. E o que acontece? Esse nível baixo não mostrou evidências de doença nesses dois estudos. Veja bem, eu estou me restringindo à pesquisa. Eu precisaria continuar a investigação para ver se isto se permaneceria nesse status. Mas o pedido da mineradora para voltar a funcionar preocupa o Ministério Público do Trabalho, que desde 2012 tem um Programa Nacional de Banimento do Amianto. Eu avaliaria isso como um grande retrocesso. Nenhum método seguro é reconhecido pela comunidade científica, né? Nem por órgãos ambientais e nem por órgãos de proteção à saúde. Minasul é também alvo de uma investigação dos procuradores. A Organização Mundial de Saúde ela alerta que não existe possibilidade de uso seguro do amianto. Nós conversamos com um médico do trabalho contratado pela empresa. Antes da década de 80, pessoas que começaram a trabalhar, uma porcentagem mínima desenvolveu alguma doença relacionada. Qual a porcentagem? Menos de 1% dessas pessoas que trabalharam nessa década. Os funcionários afirmam que desde a década de 80 não existe mais contato direto com o amianto. Não existe nenhum posto de trabalho exposto. Todos os nossos postos de trabalho são confinados em cabines de caminhonete, de caminhão, escavadeira, carregadeira, ou seja, equipamentos em geral. Mas não é isso que mostra uma perícia do Ministério Público feita em julho de 2007, que indicou acúmulo de poeira de amianto e vazamentos em flanges. Em nota, a SAMA afirma que este fato foi pontual. A perícia foi feita por esta mulher, que foi auditora do trabalho por 30 anos e hoje é voluntária de uma associação que reúne expostos ao amianto. É uma incongruência esse discurso de que nós só vamos exportar. Não há mais problemas para o Brasil, sendo que nós vamos continuar tendo a exploração mineral, né? Todo o processamento do minério, né? Toda a atividade industrial relativa ao minério, transporte, né? Porque isso vai para o porto, né? E lá mesmo no serviço de embarque dos navios. Então, a cadeia do amianto permanece. Ela auxilia ex-trabalhadores da mineradora. Alguns entraram na justiça depois de terem problemas de saúde. Eu desentupia os filtros, eu voava aquele muito pó com ar, aí caía no meu olho, ouvido, nariz, boca, tampava tudo. Este ex-funcionário, que é auxiliado pela associação, tem um laudo médico com o diagnóstico de asbestose, mas a SAMA contesta. Segundo a empresa, ficou comprovado por meio de perícias médicas judiciais que o ex-colaborador não possui doença relacionada ao amianto. O seu Oswaldino é uma minoria, em uma cidade que depende e que apoia a extração do mineral. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que participou da visita dos senadores, defende que o STF permita a reabertura da empresa por um prazo de 10 anos de transição. O governador diz estar preocupado com a cratera exposta de amianto, que pode ter como consequências a contaminação da área e a propagação de doenças. Qual o futuro de Minasul? O prefeito da cidade admite que, por enquanto, não tem planos. Cada funcionário que a mineradora perde reflete 5 outros empregos gerados na cidade. O movimento caiu bastante, né? As vendas caíram, né? A queda foi de quanto? 70%. 70%? 70%. A cidade toda sentiu esse impacto em relação ao fechamento da SAMA.